alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Eu sou a professora Santina, professora de ciências. Vamos então a mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas? Tá muito legal, né? Tô gostando muito. Então, vamos lá, gente, ó. Primeira coisa, vamos lembrar dos nossos combinados. Vocês já estão acostumados, né? Já lavaram as mãos? Eu espero que sim. Quem não lavou, vai lá. Outra coisa, vocês já estão ali com os materiais? Hoje nós vamos precisar, então, do caderno, do lápis ou de uma folha de papel para fazer as anotações, tá ok? E vocês já estão num lugar confortável, onde possam fazer essas anotações, escreverem? Eu vou dar um tempinho para que vocês vão lá e peguem tudo, lavem as mãos, peguem o material, tá ok? Quem já está tudo pronto, já pode ir anotando, ó, a data de hoje e a aula número 8 de ciências, tá certo? Então eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso, tá certo? Vamos lá? Anotaram tudo certinho ali? Então vamos começar? O tema da aula de hoje é sobre alimentação. Então, como que nós e os seres vivos obtêm matéria e energia para poder sobreviver. E vamos falar também dos nutrientes que nós precisamos para a nossa alimentação, a nutrição humana, tá certo? Mas para começar, gente, vamos relembrar um pouquinho a aula passada? Vamos lembrar? Lembram que nós falamos sobre os seres unicelulares? Estão lembrados disso? Que eu mostrei para vocês bactérias e protozoários lá no microscópio? Lembram disso? E também lembram das tarefas que eu pedi para vocês? Lembram da tarefa número 1, que era para construir um modelo, uma maquete de uma célula de bactéria? Vocês fizeram? Lembram dessa imagem aqui? E também, na aula passada, nós estudamos sobre como que o nosso corpo ele é constituído, organizado. Estão lembrados dessa imagem ali? Olhe lá, o nosso corpo é constituído de muitas células, que lá, vocês lembram do vídeo da Universidade das Crianças? Que ela explicou lá que dentro ainda do útero da nossa mãe, as células foram se diferenciando e formando os tecidos. Os tecidos se organizaram e formaram os órgãos e os sistemas. E é assim que o nosso corpo vai crescendo e se transformando. Estão lembrados disso? Nós, os seres humanos, assim como os outros animais e as plantas, nós possuímos muitas células. E os seres que possuem muitas células são chamados de seres pluricelulares. Então, nós aprendemos dois conceitos, olha só, os seres unicelulares, que são constituídos de uma única célula, como as bactérias e os protozoários, e também os seres pluricelulares, que são constituídos de muitas células, como nós, os outros animais, as plantas, os fungos, tá certo, gente? Então, vocês aprenderam também esse outro conceito.
E mais, olha aqui, ó, vocês lembram da tarefa 2 que eu pedi também na aula passada? Que era para construir um modelo, uma maquete de célula humana do nosso corpo. Lembra que eu mostrei para vocês a célula aqui da mucosa da boca? Lembra que eu fiz o experimento aqui? Então, muitas crianças fizeram a maquete, tanto da bactéria quanto da célula humana. Vou mostrar para vocês porque foram mandadas muitas fotografias de professoras, professores, alunos, estudantes que mandaram. Olha só cada coisa bacana que saiu, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, a Escola Álvaro Borges, a professora Ana Paula e a professora Vânia mandou aqui o desenho, aliás, a maquete do estudante Luiz Guilherme do 5º ano B. Ele fez durante a minha aula, gente. Quando eu saí da gravação, ele já tinha mandado para mim. Olha que bacana. Aqui também, olha só, a Ana Júlia do 5º ano B também fez, tá? Aqui, pessoal, eu quero mostrar que a professora Priscila, da Escola Colombo, mandou um vídeo da Maria Luísa, do 5º ano B, o vídeo muito legal. Parabéns, Maria Luísa. Ela mostrou como que ela fez a composteira lá no quintal dela, junto com os familiares. Olha que legal, viu, Maria Luísa? Eu adorei o seu vídeo, tá? Aqui também, gente, a professora Jéssica, lá da Escola Lapa, mandou como que a Júlia, do 5º ano A, fez o desenho do ciclo da água, lembram lá das aulas passadas? E também do estudante Anthony, do 5º ano A, ele fez as maquetes da bactéria e de uma célula humana. Olha que bacana! Aqui, gente, a professora Cassiana, lá da Escola Otto Bracarense, mandou também a foto da Gabriela, do 5º ano B. Olha a maquete dela, que legal, hein? Aqui, gente, a professora Cristiane, da Escola Municipal Rio Negro, mandou também as fotos do Matheus, do 5º ano C, do Bruno Freitas, também do 5º ano C, e da Milena, do 5º ano A. Olha cada maquete legal que tá saindo, gente. Olha aqui, ó, a Escola Municipal Graciliano Ramos mandou a foto da estudante Maria Eduarda, do 5º ano B, que fez também a maquete aí da célula. Também a professora Fernanda, lá da Escola Sônia Kensky, mandou também as imagens, né, das células, das maquetes da Silvia Rodrigues, da Júlia Braga Raimundo e do estudante, aliás, a Laura. Olha cada maquete legal, hein, gente? Tem tantas, olha só. Mais uma, a professora Vanessa, da Escola João Macedo, também mandou as imagens da Júlia, do 5º ano B, da Mariana e do Daniel. A Mariana está no 5º ano, o Daniel no 4º ano. Eles são irmãos e fizeram juntos, né? Olha aqui, a professora Vanessa também ainda, né, mandou da Angeline, lá do 5º ano A também, né? Aqui a Escola Madre Teresa de Calcutá mandou várias imagens da Nayara, do 5º ano D, que fez ali a maquete da célula, né? Gente, outra coisa bem legal que está acontecendo, a professora Elisângela, que trabalha no Farol Vinícius de Moraes, né, no espaço Maker do Farol, e a professora Kelly, que é professora de ciências dos 5º anos lá da Escola América da Costa Saboia, eles já estavam fazendo, antes dessa quarentena, eles já estavam trabalhando com a célula. E aí os estudantes foram até o espaço Maker, lá eles projetaram a célula no computador, utilizando um programa chamado Tinkercad, e depois do projeto,
eles imprimiram a célula na impressora 3D, fizeram um modelo de célula na impressora 3D. Olha que bacana, gente! E depois eles pintaram com esmalte as partes da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Olha que bacana a escola, os faróis trabalhando juntos ali com ciências, hein? Eu fico muito feliz de ver esse trabalho conjunto da escola, o tempo integral e os faróis. Muito legal isso. A escola é isso aí, gente. Muito bem. Parabéns, hein? Um abraço a todos, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje, gente. O tema da aula de hoje, como eu falei, é alimentação humana. Vamos então trabalhar um pouquinho como que o ser humano se alimenta e os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Tá certo? Vamos lá então? Eu vou começar falando um pouquinho de um ditado muito popular que as pessoas dizem assim, ó. Vocês já ouviram falar disso? Saco vazio não para em pé? Vocês já ouviram falar esse ditado? Muitas vezes alguém da sua família já deve ter falado. Come aí, menino, menina, senão o saco vazio não para em pé. Vocês já ouviram falar disso? Então, esse ditado é muito comum, né? Que diz respeito para dizer que é necessário comer para se sustentar. Senão a gente não consegue fazer todas as atividades que o nosso corpo, né, tem necessidades de fazer. Então, olha lá, o importante é vocês saberem, ó, todos os seres vivos precisam se alimentar. Seja nós, seres humanos, quanto os outros animais e as plantas. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, ó, a alimentação é um direito de todos, gente. Isso é importante vocês saberem. A Organização das Nações Unidas, a ONU, que vocês já devem ter ouvido falar, ela declarou no seu artigo número 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos o seguinte, olha, eu vou ler um trechinho dessa declaração, o artigo 25. Olha lá, prestem atenção. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Isso significa, então, que a alimentação é um direito nosso. Nós temos direito a ter uma alimentação saudável, que diz respeito à nossa saúde também, certo? Então vamos lá, ó. E você? Você já se alimentou hoje? O que você comeu, hein? E outra coisa aqui, ó. Qual é o seu alimento preferido? Qual é o alimento que você mais gosta? É, legal, né? E agora mais uma pergunta. Qual é o alimento que você não gosta? Eu tenho alguns que eu também não gosto, né? Mas eu gosto quase de todos os alimentos. Então agora eu vou pedir uma tarefa para vocês, tá? Eu quero que você e sua família anotem numa tabela como essa, aí o modelo que vocês estão vendo, anotem tudo o que vocês comerem durante um dia, tá certo? Anotem ali, então, o que vocês comeram no café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, no lanche da tarde e no jantar. Anotem tudo o que vocês comerem durante um dia, não precisa ser agora. Agora eu vou dar um tempinho para vocês só copiarem a tabela, que é um modelo da forma como vocês irão anotar, tá certo? Um tempinho para vocês copiarem.
copiaram a tabela? Então tá bom, essa tarefa vocês vão anotar durante a semana aí o que vocês comeram durante um dia inteiro, tá ok? Mas vamos continuar. Como você sabe se está se alimentando corretamente? Como é que a gente sabe se o que eu estou comendo é bom, não é? Então, eu vou começar aqui com as imagens, tá? Observem essas imagens aqui de 4 refeições. Observaram ali a número 1, a número 2, vejam lá, a número 3 e a número 4. Estão vendo ali 4 refeições. Qual dessas é a mais saudável? Saudável. Não é aquela que você mais gosta, é a mais saudável. Vamos lá? Como que você sabe o que é uma boa alimentação? Tá? Para responder a essas perguntas, nós vamos então estudar um pouquinho aqui, tá? Eu não vou dar a resposta agora. Vamos lá então. Prestem atenção nas dicas que nós vamos falar aqui. Então, olha lá, uma dieta equilibrada e nutritiva deve ter 5 características importantes. Prestem atenção. A primeira é adequação. Quer dizer, a alimentação deve ser apropriada para diferentes idades, fases da vida, né? As atividades que a pessoa faz, as condições de saúde. Isso depende de cada pessoa, não é todo mundo que pode comer tudo. Então, depende da idade, né? Tem um tipo de alimentação mais considerada mais saudável, depende das atividades físicas, né? Uma pessoa, um atleta, né, precisa comer um pouco mais, às vezes, outros alimentos do que uma pessoa que trabalha sentado. Entenderam, gente? O que é adequação? A outra característica de uma alimentação nutritiva tem que ter qualidade. Qualidade significa que a alimentação deve conter todos os nutrientes necessários para o corpo, tá? Nós vamos já trabalhar quais são esses nutrientes, tá? A terceira característica é a quantidade. Então, não significa que comer bastante significa comer bem. A quantidade deve ser suficiente para atender às necessidades daquele corpo, daquele organismo, tá? A quarta característica, observem ali, é a harmonia. A harmonia quer dizer, tem que ter um equilíbrio entre os nutrientes e também a quantidade e a qualidade daquela refeição, tá certo? E a número 5 é a variedade, quer dizer, a refeição tem que fornecer diferentes tipos de alimentos, um prato colorido que tenha bastante tipos de alimentos, tá ok? Então, são as 5 características, né? Adequação, qualidade, quantidade, harmonia e variedade, tá certo? Então vamos ali verificar se a sua alimentação e da sua família obedece a essas 5 características, certo? Mas eu falei que ia falar dos nutrientes, né? Então vamos lá que eu vou agora mostrar os nutrientes que nós precisamos ingerir diariamente. Prestem atenção. O primeiro nutriente que a gente precisa conhecer são os carboidratos. Vocês já ouviram falar dos carboidratos? Eles são nutrientes que são considerados a principal fonte de energia para o nosso organismo. Tá? Os carboidratos podem ser encontrados em diferentes alimentos, tá? Como, olhem ali as imagens, né? Os pães, o arroz, o milho, as batatas, o açúcar, o mel, os doces, as massas, são alimentos ricos em carboidratos, que é um tipo de nutriente muito importante porque nos fornece energia, são os alimentos energéticos. Ok, gente? Agora eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. Existe um carboidrato muito conhecido que é o amido, é chamado amido.
O amido é um carboidrato formado pela união. Vocês lembram da química, não é, gente? Dos átomos que a gente falou nas aulas passadas? Então, o amido, ele é formado de muitas moléculas de glicose. A glicose é o açúcar mais simples que existe, tá? É também falado glucose ou glicose, tá? Então, o amido é a principal fonte de energia das plantas, tá? As plantas armazenam amido, tá? E por isso que ela está presente em muitas raízes, como a mandioca, né? Nos frutos, né? Que a gente se alimenta, nos tubérculos, como a batata, e também nas sementes, como o arroz, o feijão, tá certo? O trigo. Todos os alimentos derivados do trigo, tá? Então, as batatas, ervilha, feijão, arroz, milho, as farinhas são ricos em amido, tá? Agora eu queria fazer um experimento para vocês, para a gente fazer um teste do amido. Como que a gente sabe se um alimento tem ou não tem amido? Então, observem aqui o experimento que eu vou fazer. Então, nesse experimento, nós vamos investigar a presença do amido nos alimentos, tá? Então, para isso, nós vamos precisar de uma amostra de alguns alimentos. Então, eu trouxe aqui, ó, um pedacinho de presunto, um pedacinho de queijo, macarrão cru, um pouquinho de margarina, sal. Aqui eu tenho um pouquinho de requeijão, arroz, e aqui eu tenho um pedacinho de pão e uma bolachinha. Vocês podem fazer esse experimento em casa depois, com uma pessoa adulta, utilizando outros alimentos, se você quiser, tá bom? E para evidenciar, para investigar a presença do amido nos alimentos, eu vou precisar da tintura de iodo. Vocês já devem ter visto, né? A gente pode comprar nas farmácias, né? No supermercado não tem não, tá? É a tintura de iodo. Então eu peguei um pouquinho do iodo e coloquei nesse frasco aqui para ficar mais fácil de pingar. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer assim, eu vou pingar uma gota da tintura de iodo em cada um dos alimentos, tá? E vocês vão observar o que aconteceu, tá certo? Então vamos começar aqui com o presunto. Olha lá, vou pingar um pouquinho do iodo aqui. Observaram? Não aconteceu nada. Vamos pingar aqui no queijo agora. Também não aconteceu nada. Vamos aguardar. Agora no macarrão. Tá, vou pingar aqui. Observaram? O que aconteceu com o macarrão? Escureceu, né? Ficou uma cor mais escura. Vamos pôr aqui na margarina agora? Né? Também não aconteceu nada. Vamos colocar no sal. Observaram? Agora no requeijão. Vamos lá. Ver se consegue ver ali. Observaram? Aconteceu alguma coisa? Também não. Agora no arroz. Vamos ver. Olha lá. Viram? Ficou bem escuro, não é? E no pão e na bolacha? Vamos ver? Ó. Nossa, eu pus demais até. Viram o que aconteceu? Então, né? O iodo, ele é um revelador de amido. Quando o amido reage com o iodo, ele fica com uma cor bem escura, uma cor
né, roxo, bem escuro, na verdade, que parece preto, mas é bem roxo. Então a gente pode verificar qual desses alimentos que contém amido, o presunto ficou roxo? Não, então não tem amido no presunto, né? O queijo ficou roxo? Também não, então é um alimento que não tem amido. O macarrão ficou bem roxo, né? Olha, vocês estão vendo? E a margarina? Também não, né? E o sal? Lembra que nós já vimos o sal, que é o cloreto de sódio? Não tem amido, não é? E o requeijão? Também não, né? Tem alguns requeijões que têm amido. Vocês olhem no rótulo, tem alguns requeijões que está escrito contém amido, daí esse fica roxo, tá? O arroz, vocês viram? Ficou bem roxo, né? Bem escuro, porque o arroz contém bastante amido, né? E aqui, ó, a bolacha, o pão, o bolo, todos os alimentos que tem trigo, né? Ele contém bastante amido. Então, olha que experimento bem fácil de fazer, né? Vocês podem fazer ali na casa de vocês com a ajuda de uma pessoa adulta, certo, gente? Então, vocês viram quais alimentos que são ricos em amido, que ficaram roxo? Então, o resultado desse experimento vocês podem fazer ali, não é? O aparecimento de uma cor azul bem intensa, né, um roxo quase, indica a presença de amido no alimento, tá certo? Entenderam, gente? Vocês podem fazer aí com outros alimentos, tá? Mas vamos continuar falando dos nutrientes. Além do carboidrato, do amido, também existem os lipídios. Os lipídios são os óleos e as gorduras, né? Eles também, gente, são reserva de energia para o nosso corpo, tá? Eles são muito importantes. As gorduras, os óleos que a gente tem na alimentação, eles são importantes. Eles ajudam na construção das células, os hormônios, não é? São constituídos de algumas gorduras, alguns lipídios, tá? E quais são os alimentos que são ricos em lipídios? Os lipídios podem ser de origem animal ou vegetal. Por exemplo, a gente viu o queijo, né? A gente viu a margarina, são alimentos ricos em lipídios, tá? As carnes também, que tem um pouco de gordura também, o amendoim, a soja, né? Do qual a gente extrai o óleo de soja, o óleo de algodão, o óleo de milho, né? São exemplos de lipídios, certo? Vamos lá, então. Existem também, gente, um nutriente chamado proteína. As proteínas são muito importantes. Eles ajudam na construção do nosso organismo, faz a gente crescer. E os alimentos que têm muita proteína, que são importantes na nossa alimentação, são as carnes, os ovos, o feijão, a soja. Então, são muitos alimentos que contêm proteínas, ok? E vamos lá, continuando. As vitaminas, vocês já ouviram falar das vitaminas? As vitaminas também são substâncias muito importantes na regulação do nosso corpo. Vocês já ouviram falar? Vitamina C, vitamina B12, são vários tipos de vitaminas, tá? E as vitaminas a gente pode encontrar, então, nas frutas, nos legumes, também na carne, no leite, nos ovos, nos cereais, não é? Tem muitas vitaminas. E os sais minerais. Os sais minerais também são importantes na nossa alimentação porque eles ajudam no funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, vocês já ouviram falar do ferro, não é? Do cálcio, do fósforo, são sais minerais importantes para o nosso desenvolvimento, para o crescimento. E os sais minerais são encontrados também nos alimentos. Por exemplo, o leite tem bastante cálcio, a carne tem ferro, né? As verduras contêm magnésio e outros sais importantes para a regulação do funcionamento do nosso corpo. Tá certo, gente? Então, entenderam quais são os principais nutrientes? Os carboidratos
lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais e também tem as fibras, a água, né, que são importantes na nossa alimentação. Entenderam aí, gente, até agora? Então tá joia, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês 2 refeições, tá? Observem essas 2 refeições ali e vamos descobrir quais os nutrientes que essas refeições contêm, tá certo? Então observem ali o prato número 1 e o prato número 2, tá? E vamos lá, ó. Quais os nutrientes que existem no prato número 1? Quais os nutrientes que tem no prato número 2? Qual desses pratos, dessas refeições, você escolheria, hein? Qual deles é o mais saudável? O que vocês acham? Lembra das 5 características de uma boa alimentação? Então, nós vamos analisar, olha só. E aí, só prestem atenção agora, não precisa registrar, porque depois a tarefa vocês vão fazer isso. Eu só fiz uma análise aqui para mostrar para vocês da refeição número 1. Então, a refeição número 1, olha lá, ó, tem arroz, tem feijão, tem frango, tem tomate, tem alface, tem cenoura, tem brócolis e couve-flor. Vocês notaram aí? Então, o arroz, o que tem? Qual o nutriente que tem no arroz? Prestem atenção ali na tabela, olha lá. O arroz, ele tem bastante carboidratos. O feijão, ele tem proteínas. O frango tem proteínas e lipídios. O tomate tem vitaminas e sais minerais. A alface também tem vitaminas e sais minerais. A cenoura também. O brócolis e a couve-flor são legumes que contêm vitaminas e sais minerais. Entenderam a análise que eu fiz aqui das refeições? Vamos mostrar da refeição 2. Olha lá. Refeição 2 tem o pão, tem o hambúrguer, o bacon, queijo, maionese, batata frita, certo? Então vejam lá. Tem o pão, tem carboidratos, o hambúrguer tem proteínas e lipídios, o bacon tem proteínas e lipídios, o queijo tem proteínas e lipídios, a maionese tem lipídios, a batata frita tem carboidratos e lipídios. Observando aquelas 5 características, não é? Que nós vimos lá, o que podemos dizer? Qual das 2 refeições é a mais saudável, equilibrada e nutritiva? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Olha lá, vou retomar a refeição número 1 e a refeição número 2. A refeição número 1, ela tem carboidratos, tem proteínas, tem lipídios, tem vitaminas e sais minerais. Parece que obedece às 5 características. Agora veja a refeição número 2. Tem muito carboidrato, muito lipídio, não é? Olha, tem lipídios, muitas gorduras, muito óleo. E faltou o que ali nessa refeição? Vitaminas e sais minerais. Então, podemos afirmar que a refeição número 1 é a mais saudável, mais equilibrada e mais nutritiva. Vocês entenderam essa análise que eu fiz das 2 refeições? Então, a tarefa que eu vou pedir para vocês, lembram lá da tarefa 1 que eu pedi para vocês anotarem tudo que vocês comeram durante um dia? Vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Vocês vão anotar tudo o que comeram naquela tarefa 1. Depois vocês vão fazer assim, ó. Todos os alimentos que vocês comeram e os nutrientes que eles possuem, tá? Então vocês vão anotar ali tudo o que comeram e vão pesquisar qual é o principal nutriente que esse alimento contém, tá certo? E depois vocês vão me dizer se vocês estão se alimentando de forma saudável. Entenderam aí qual é a tarefa? Anotaram, gente? Eu vou esperar um tempinho para vocês anotarem também essa tabela agora, tá certo?
E aí, conseguiram anotar a tarefa? Então, vocês vão anotar tudo o que comeram e depois fazer uma análise, né? Colocar o alimento e qual é o nutriente que esse alimento contém. Tudo certo, então? Bom, os nutricionistas, atualmente, eles falam que para a gente saber se uma refeição é saudável, eles consideram um prato saudável. Então, como que é? Vejam bem essa imagem ali, ó. Então, os nutricionistas, eles falam que um prato saudável deve ser assim, 50%, metade do prato deve ser constituído de vegetais crus e cozidos. Então, lá vocês vão montar um prato, metade do prato vocês enchem lá de vegetais crus e cozidos. A outra metade do prato vocês dividem, tá, em duas partes. A metade da metade é 25%. Ali vocês coloquem os carboidratos, tá? Os carboidratos que são, podem ser arroz, as massas, batatas, farinhas, né? O alimento de sua preferência. Principalmente, os nutricionistas falam dos alimentos integrais, que são os mais saudáveis. Arroz integral, né? As farinhas integrais, tá certo? E a outra metade da metade, vocês vão colocar proteínas. Proteínas, lembram? São as carnes, ou o ovo, o feijão, ou então o frango, o peixe, não é? O alimento rico em proteína. Entenderam o que é um prato saudável? Então, vamos ver, ó. A próxima tarefa também que eu quero que vocês façam é a seguinte, ó. Vocês podem usar os materiais que vocês têm. Aqui, gente, estou mostrando para vocês algumas imagens do que os alunos fizeram, tá? Alguns estudantes, eles fizeram assim, ó, montaram uma maquete de um prato saudável. Vocês podem usar figuras, recortes, né? De desenhos, ou então usar massinha de modelar e construir ali um prato saudável, tá? Vocês podem, olha ali os modelinhos, e eu quero que vocês construam, então, como tarefa, tá? Uma maquete de um prato saudável. Lembram aqui, ó, 50% de vegetais crus ou cozidos, a outra metade de carboidratos e a outra metade da metade de proteínas. Assim, nós teremos uma refeição saudável, equilibrada e nutritiva. Tudo bem? Entenderam a tarefa número 3? Anotaram a tarefa número 3? Muito bem, né? Então, vamos continuar investigando? Tem mais uma pergunta ali, aliás, muitas perguntas que eu quero fazer. Vamos lá. Para onde vai o alimento que a gente come? Nós ingerimos, para onde vai o alimento? Qual é o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo? E como que os nutrientes que estão nos alimentos, eles chegam até as nossas células
para nos fornecer a energia e ajudar na construção e regulação do nosso corpo? Como isso? Então, eu quero que vocês, agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um desenho mostrando como que você imagina o caminho que o alimento faz dentro do seu corpo. Tá certo? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um desenho do caminho que o alimento faz dentro do corpo. Vamos lá? Conseguiram desenhar aí o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo? Se você não conseguiu, você pode fazer depois, tá bom? Não precisa correr agora não, tá? Mas, gente, vai ficar a resposta dessa pergunta, vai ficar para a próxima aula, porque o nosso tempo acabou, tá bom? A nossa aula está chegando ao fim. Então, você gostou da nossa aula de hoje? Nós aprendemos hoje sobre os nutrientes, os carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, vimos os alimentos ricos em amido e também falamos do prato saudável, o que é uma alimentação saudável. E na próxima aula nós vamos continuar falando do caminho que o alimento percorre dentro do nosso corpo. Tá certo? Então, gente, gostaram da aula? Fiquem bem e até a próxima aula, que nós traremos mais ciência para você. Um grande abraço a todos. Tchau, gente!